Olá, meus amigos, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre recuperação judicial. Nós estudaremos o requerimento de recuperação judicial, os créditos sujeitos à recuperação judicial e os meios de recuperação judicial. Analisaremos a petição inicial e o processamento da recuperação judicial, bem como o plano e o procedimento de recuperação judicial. As disposições da recuperação judicial encontram-se dispostas na Lei 11.101/2005, em seu capítulo 3. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico ou financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O requerimento da recuperação judicial poderá ser formulado pelo devedor que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente. 1. Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido uma concessão de recuperação judicial. 3. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial que diz respeito ao plano de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na lei de falência. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, um inventariante ou sócio remanescente. Uma grande novidade da Lei 14.112 de 2020 foi que, no caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo de 2 anos por meio da escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a SF, entregue tempestivamente. Todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de recesso. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. Nas hipóteses do exercício de atividade rural por pessoa física ou jurídica, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se refere o artigo 48, parágrafo 2º e 3º da Lei de Falência, ainda que não vencidos. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos artigos 14 e 21 da Lei 4.829/65. No que diz respeito aos meios de recuperação judicial, podemos destacar os diversos incisos do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, merecendo destacar a inovação trazida pela Lei 14.112 de 2020, que diz respeito à inclusão dos seguintes incisos. O inciso 17, que trata da conversão de dívida em capital social. O inciso 18, que trata da venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência,
hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador, em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados com a atualização monetária das parcelas, observado o seguinte: o disposto na Lei 10.522 de 2002, que dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. Ponto 2. A utilização como limite da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com base nas disposições do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005. Ocorre que tivemos diversas inclusões de incisos no referido artigo, com base na inovação da Lei 14.112 de 2020, que podemos destacar. 1. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais da descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito. Ponto 2. Inclusão da relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos artigos 83 e 84 da Lei de Falência, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos. Ponto 3. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive a de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. O relatório detalhado do passivo fiscal. No ponto 5, nós temos a necessidade da relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores, de que trata o parágrafo 3º do artigo 49 da Lei de Falência. É importante citar que, na hipótese do ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. No que diz respeito ao valor da causa, destacamos que esta corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. A remuneração do profissional nomeado deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental.
A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Vamos falar agora um pouco do plano de recuperação judicial. Pessoal, o plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução em falência. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao período de recuperação judicial. O prazo de 60 dias poderá ser estendido em até 2 anos, se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente. Primeiro, deverá apresentar garantias julgadas suficientes pelo juiz. Segundo, deverá ocorrer a aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei de Falências. Terceiro, deverá ter a garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão do prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. A concessão do prazo de 30 dias deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. Dessa forma, após o cumprimento das exigências da Lei de Falência, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor, nos termos do artigo 55 da Lei de Falência, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, na forma dos artigos 45 ou 56A, também da Lei de Falência. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. No caso de rejeição do plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 da Lei de Falência, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. E ainda é importante esclarecer que dessa sentença caberá o recurso de agravo de instrumento. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimadas eletronicamente as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. A unidade produtiva isolada, de que trata o artigo 60 da Lei de Falência, poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas as participações dos sócios. Proferida a decisão de recuperação judicial do devedor, o juiz poderá determinar a manutenção do mesmo em recuperação judicial até que sejam cumpridas
todas as obrigações previstas no plano, que vencerem até, no máximo, 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no artigo 67 da Lei de Falência, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Destaque-se que as despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores proporcionalmente ao valor total de seus créditos. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial aprovado, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial, pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura. As microempresas e empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Bom, meus amigos, concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.